E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Quero trazer um pouquinho para vocês nossa BMS Smart JK. Vou abrir aqui junto com vocês, explicar algumas características e algum comparativo aqui com a nossa BMS comum, sem ser Smart, sem ser inteligente. Vamos abrir aqui. Primeiro, gostaria de falar que BMS Smart, inteligente, gerenciável aí, através de aplicativo ou alguns outros dispositivos de hardware, como monitor LCD, alguns sensores. Veja aqui o que acompanha o rabicho, para a gente fazer as conexões. Qual BMS eu escolhi? Escolhi uma para trabalhar com 24 volts. Vou fazer esse banco de LivePool 4 com 24 volts, ou seja, um banco de 8 S. Então, precisava de uma BMS 8S. Smart, eu comprei 8S comum, vou fazer alguns testes aqui com vocês, e comprei a 8S Smart. Essa aqui, escolhi logo uma boa corrente, controla entrada e saída até 200 amperes de forma contínua, pico bem maior. A gente vai mostrando aí as características. Eu vou deixar o link dela, porque no link dela aí na descrição do vídeo, vocês vão conferir um bocadinho de característica dela, de corrente instantânea, pico, nominal, alguns outros detalhes, algumas variações, porque ela também tem a opção de conectar aqui um LCD, vem um hardwarezinho opcional aí para vocês que querem colocar ali um monitor, além do aplicativo no celular, colocar um monitor aí no seu painel para ficar acompanhando independente do celular. Modelo. Essas BMS, você na hora que for escolher, vai ter lá BMS para íons de lítio e BMS para LivePool 4 ou LivePool 04, como queiram. Por que eu escolhi essa JK BMS? Primeiro, a movimentação de carga dela é diferente. A maioria das BMS, até algumas Smarts bem caras aí do mercado, ela não movimenta tanta corrente entre as células. Como é essa movimentação? Igual um balanceador de baterias comum, aquele equalizador, que tem os pebinhos, os fraquinhos, aqueles analógicos que movimentam meio ampere. Temos várias BMS caras, Smart, que movimenta aí corrente entre meio ampere, 700 miliamperes. Essa JK BMS, ela tem uma movimentação de corrente de 2 amperes entre células. Então ela já é bem maior a movimentação aí, o balanceamento ativo entre as células através dessa BMS. Sem contar aí a confiança da marca, que a gente andou pesquisando muito. Porém, ela é carinha, viu pessoal? Não é uma BMS comum. Como eu disse, enquanto a gente compra uma BMS aí sem ser Smart, de 80, 90, 100 reais, essa aqui já hoje eu acho que está mais de 500 e alguma coisa. Essa BMS. Só que, por ela ser Smart e programável, você tem aí um benefício de, além de controlar todas as tensões, a corrente de recarga, você vai poder ter uma maleabilidade no banco. Você pode começar com um banco pequeno, como eu estou fazendo aqui. Eu estou com um banco experimental de 24 volts, 30 amperes. Eu vou setar aqui os parâmetros para esse banco e depois eu posso ir colocando, paralelando corrente ou outras células em paralelo no meu banco, e eu posso configurar aqui de acordo com o aumento de corrente ou a troca da célula por uma outra célula maior, se no futuro eu quiser. No momento não estou mais com interesse. Vou aí fazer meu banco pequeno e vou explicar porquê, e vou aumentando aos poucos, porque estou pensando no meu banco hoje com uma autonomia pela noite, não para usar cargas pesadas, e eu trabalhando com um banco de 24 volts, movimentando aí, por um exemplo, uma corrente de 10 amperes, eu já vou ter aí 240 watts por hora, que é mais do que suficiente para manter minhas cargas à noite sem ligar micro-ondas, etc. Esses aparelhos pesados. E se eu movimentar uma carga menor, aí 6, 7 amperes, eu vou ter uma autonomia aí razoável para o que eu quero. Como eu uso o off-grid aqui exaustivamente, pesadamente durante o dia e à noite, a minha autonomia é mais pequena para um caso de falta de energia ou para não virar 24 horas, então esse banco inicialmente vai resolver meu problema. Para quem quer mais autonomia, não adianta, como eu digo desde o início do canal. Mais autonomia, aumente o banco de baterias. Mas esse não é o assunto, já até entrei em outro assunto diferente, era só para
trazer aí a diferença de uma JK BMS. Você vê aqui já tem alguns sensores de temperatura para você ir espalhando aí na montagem do banco, para ele monitorando a temperatura das baterias. E temos aí inúmeros outros sensores que a gente vai poder utilizar. Esse rabicho aqui é o que vai fazer a conexão entre as células, e tem muita coisa opcional, conexão com porta RS485, GPS, tem controlador aí de temperatura de aquecimento, sem ser o sensor de monitoramento, mas para ativar outra comunicação com inversores híbridos e muito mais. Você tem inúmeras portas que você pode utilizar para isso futuramente. Quem vai lhe dizer? Manualzinho de instrução, e o próprio anúncio aí vai trazendo todas as características dessa BMS, o que você pode fazer no futuro ou não. Aplicativo, você vai escanear o QR Code, vai instalar o aplicativozinho, que é conexão aí Bluetooth, alguns Wi-Fi, e aí depois dela instalado o aplicativo configurado, quando você ligar e ativar, também tem um processo aí que durante a instalação a gente vai explicar para vocês. Aí vai ativar a BMS, ela vai passar a funcionar. Depois vamos conectar o aplicativo e vamos começar o monitoramento aí da BMS e a configuração propriamente dita. No aplicativo vamos entrar e setar os valores que eu quero. Eu quero que ela carregue meu banco até tantos amperes-hora, ou controle a descarga até tantos amperes. Isso tudo vai fazer na configuração. Depois também vamos fazer um vídeo aí ensinando a montagem no pack de 24 volts, que é simples, pessoal. É praticamente a continuação daquele vídeo que eu fiz montando no de 12 volts, que tem 4 S. Como esses são 8 S, a gente vai continuar colocando os fiozinhos na sequência até chegar no último S, no 8S, e não vai ter diferença alguma. Quando a gente for fazer conexão aí em paralelo, a gente faz algumas observações. Eu estou gravando um vídeo aí no canal principal, ou até aqui posso colocar também, que é a montagem já das células em paralelo. Vou fazer um banco 12 volts com essas pequenas aqui, com elas em paralelo, e vou mostrar nova ligação, como vai ser aqui com esse BMS, essa BMS 4S, que é para 12 volts. Essa é 8S para 24 volts. Essa é a aparência da JK BMS. Ela vai de 6 a 8S, 200 amperes de corrente máxima, e Smart, com várias saídas para várias outras funções. Só para mostrar para vocês e ter uma pequena conversa aí sobre essa bela BMS JK, uma das que movimenta mais carga entre as células, de confiança, essa BMS aí para vocês. Dê uma conferida aí no link da descrição do vídeo. Já ia esquecendo da cerejinha do bolo de comentar sobre a comum. A comum, como eu já tinha falado, pessoal, você não vai fazer configuração nenhuma de parâmetros. Você vai analisar o seu banco de bateria. Você montou por um exemplo aqui. Vou dar o meu exemplo que eu vou utilizar essa BMS para vocês terem uma referência. Esse banco de baterias aqui, as células são de 15 amperes. Se eu colocar as 8 em série, eu vou ter um banco de 24 volts, 15 amperes. Como eu vou colocar elas em paralelo, 4 em paralelo com mais 4, eu vou formar um banco de 12 volts, porém de 30 amperes hora com essa bateria pequenininha. E aí, como é que eu escolho essa BMS aqui comum, que eu não posso setar os parâmetros? O que é que eu vou olhar? Inicialmente, uma célula comum, essa aqui é um pouco especial, mas eu vou falar comum. Você montou um banco de 30 amperes em 12 volts dessa LiFePool 4 comum, geralmente ela vem indicando que você pode fazer uma descarga máxima aí contínua, ou seja, de até 1C. O que é 1C? A mesma carga do banco. O banco é de 30 amperes, o recomendável é que eu faça uma descarga no máximo 30 amperes por hora, ou seja, em uma hora eu posso descarregar esses 30 amperes. Se eu descarregar apenas 10, eu vou ter 3 horas de autonomia. Se eu descarregar 5 amperes apenas por hora desse banco, eu vou ter 6 horas de autonomia. Na LiFePool ela é bem amarrada mesmo aí, não tem aquela queda da chumbo ácido. E o ABMS, como é que eu escolho? Quando eu vou escolher a ABMS, eu tenho que observar isso. A descarga é até 1C, 30 amperes recomendável. Então eu vou pegar aqui uma BMS de 4S para 12 volts, que tenha aí um controle de descarga contínua de 30 amperes, ou seja, passou de 30 amperes, ela vai fazer a desconexão, isso de forma contínua, porque tem a corrente de pico. Que é a corrente de pico? Nesse caso aqui, ela suportaria até 3 vezes a corrente contínua, que seria de 30 amperes. Aqui eu posso dar picos de até, na verdade, um pouco mais de 3.
picos até de 100 amperes, ou seja, 100 amperes vezes 12 volts daria 1.200 watts de pico, aqui com essa BMS sem desligar a BMS. E descarga contínua aí, 30 amperes vezes 12 volts, 360 watts por hora normal, passando pelo controle da BMS. Passou disso aí 400, 500 amperes de forma contínua, ela vai verificar que está mais do que as baterias suportavam e vai fazer a desconexão, vai desligar aqui. Vai desligar a corrente que vai para o seu inversor. Nem vai entrar para a recarga, nem vai sair para o inversor. Esse é um padrão dela. Pronto. Essa de 30, ela tem esses parâmetros. Comparei com a minha bateria e escolhi ela. Por isso que eu disse, a escolha de uma BMS comum sem ser Smart vai depender da análise do banco. Fizemos a análise, vimos que a corrente de descarga contínua é 30 amperes, então eu escolhi a BMS de 30 que suporte aí até 30 de saída, passou de 30 ela vai desligar. E a recarga, como é que funciona a recarga geralmente dessas LivePool comum? No máximo meio C. Se o seu banco for de 100 amperes, ele vai ter metade da corrente do banco, 50 amperes. E aí a BMS comum, ela também já vem avisando isso. A de 30 amperes. Protejo em descargas maiores de 30 amperes e cargas maiores de 15 amperes. Passou de 15 amperes, ou seja, meio C do banco de baterias, ela vai desconectar, protegendo aí tanto na carga quanto na descarga. Nessa Smart, eu vou programar isso. Eu comprei a de 200 amperes e eu vou fazer essa programação até 200 amperes. De 0 a 200 amperes eu vou programar. Por isso que ela é mais cara, porque eu posso iniciar ela com esse banco de 30 amperes, ela vai estar dentro da margem de 0 a 200 e pode chegar até os 200 amperes que ela vai controlar. Precisei de mais 200 amperes, vou usar duas em paralelo. Vou usar uma para o banco de até 200 amperes e o outro banco que eu comecei, que eu vou paralelar, se eu quiser aumentar para 400 amperes, eu vou utilizar outra no outro banco e depois paralelo no final. Aí já é outro assunto. Já me estendi aqui demais, entrei aí já na explicação das LivePool, mas a informação vocês vão absorvendo aí e perguntando.